bom, gente? Hoje começando um quadro novo, se chama Sola, porque é tipo assim, um quadro mais sério, falando de teologia, falando assim das coisas do reino de uma forma bem mais séria também. E aí hoje a gente vai começar falando sobre... Salvação. Com... Carol? Marcos. E, irmão Marcos, só que um ponto que geralmente vem muito na minha cabeça quando a gente fala nesse sentido de perder a salvação, quando o senhor falou aí da questão da apostasia e tudo. Será se uma pessoa realmente ela não teve um encontro com Deus, por causa disso ela se desviou? Porque eu creio que assim, quando você realmente é transformado, você muda o seu caráter, você muda o seu entendimento. Então assim, é difícil você se afastar disso depois que você conhece. Eu vou dar mais um exemplo de uma palavra que nós utilizamos bastante no meio da Assembleia de Deus, né? Se convenceu, mas não se converteu. Se convenceu de que Cristo morreu por nós, para que nós fôssemos salvos, mas não se converteu, não houve regeneração. Apenas acreditou. Precisamos crer e praticar. Não foi verdadeiro, não Às foi vezes profundo. é só questão de religiosidade. E às vezes é... também. Às vezes é emoção, exatamente. E outra coisa, às vezes eu acredito, mas eu não estou disposto, entende? Eu não estou disposto. Eu acho legal, eu acho muito interessante. Tenho plena convicção de que Cristo existiu, existe, que o sacrifício dele foi real, mas eu não estou disposto a abandonar o pecado para viver em Cristo. Qual a diferença disso para a eleição calvinista? Há algumas coisas muito parecidas, certo? Já está havendo uma reforma muito grande dentro dos pensamentos arminianos a respeito de vários pontos do que diz a respeito à salvação, do que diz respeito à salvação. A eleição deles, ela é incondicional. Cristo lhe predestinou, Deus lhe predestinou e você vai aceitar Cristo incondicionalmente. Aí nós voltamos ao Éden. Lá no Éden, ele poderia simplesmente ter travado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ele lhe condicionou. O que é que nós aprendemos? A grande lição é que Deus, ele nos deu a liberdade de servi-lo pelo amor. O amor, ele não impõe. Eu não posso dizer, me ame. Então, mas eu posso conquistar a confiança da pessoa a ponto dela amar os meus defeitos, as minhas qualidades. Então, Deus, ele deixou isso a encargo do homem. Então aqui, ó. Eu tenho um limite para vocês. Mas a partir do momento que vocês tiverem acesso a isso, vocês terão conhecimento do pecado. Né? Então, ele pôs um limite. Aí nós vamos mais atrás ainda. Na queda de Lúcifer. Ele era o querubim de luz. Ele estava nas regiões celestes, foi criado para ser perfeito. Porém, em seu coração, nutriu-se um desejo de ser semelhante a Deus. Isso foi antes do Éden, antes da criação. Então ele desejou ser que nem Deus. Então esse fato dele desejar ser que nem Deus contaminou seu coração, ele contaminou uma terça parte dos anjos. Então assim, Deus sempre deixou à disposição da criação o escolher servir a ele pelo amor. Porque se não fosse isso, jamais teria existido a queda. Quando você vai estudar bastante aí as doutrinas calvinistas, lá no fundo dela fala que Deus criou essa situação para que existisse o inferno. Ele tinha toda a soberania para não existir. Se nós estivermos falando, se nós formos analisar de uma forma bem resumida, ele poderia ter predestinado tudo a nada disso ter acontecido. Cristo não precisava ter vindo para morrer, porque tudo era conforme o que ele queria, a vontade dele. Mas ele criou o homem, dotou o homem de pensamento, intelecto, de julgamento. Por isso que ele diz, façamos o homem conforme a imagem, semelhança. Ou seja, julgar, entender, pensar, raciocinar. Ele poderia ter colocado isso no DNA do homem, no intelecto do homem, para ele não se desviar dos princípios. Mas Deus, ele deixou isso livre, assim como ele deixa hoje livre. É até incoerente, quando você puxa um pouco sobre o calvinismo, eles são muito confrontados com a passagem bíblica que diz que pregai o evangelho a toda criatura. Aí eles são questionados, então eles falam, Deus quer que toda criatura escute o evangelho, ouça o evangelho, mas ele não quer que toda criatura se converta. Para que ouvir então,
não. Então, assim, há muitas contradições. Respeito à visão da doutrina, não estamos aqui jamais para condenar e muito ou dizer menos... que não vai pro céu. Ou não dizer que vai pro disso. céu, muito bem, Carol. Não, jamais. Nós estamos aqui defendendo a nossa linha de uma forma resumida. Também não somos doutores em teologia. Mas se nós fizermos uma analogia básica dos contextos do que diz a Bíblia, Deus sempre teve o plano da salvação. Lá no dilúvio, Deus chegou para Noé e diz, vai e anuncia. Ele podia muito bem preparar a arca e vai embora, deixa todo mundo morrer. Eu já sei que vai ser só vocês mesmo que vão aceitar, né? Mas ele deu a oportunidade lá em Nínive. Mesma missão do profeta Jonas. Jonas vai lá, o povo é ruim, mas você vai pregar para eles. E Jonas disse, eu nada, vou pregar para esses incircuncisos. Eles não são predestinados à salvação. Então assim, Jonas, ele queria exercer o papel, ele estava ali, não era porque Jonas era ruim, ele estava simplesmente comovido de uma situação que ele entendia que o povo estava enraizado do mal. E ele disse, não, eles não vão querer, eles não são dignos. Mas Deus disse, vá. E ele até teimou, mas ele foi lá de encontro. Ele criou circunstâncias para que Jonas voltasse e anunciasse a palavra. Então, quando a gente analisa no panorama bíblico inteiro, Deus tem um plano da salvação para a humanidade. Deus sempre deu meios para que a humanidade não viesse a definhar. Ele sempre utilizou homens, sempre utilizou canais para abençoar a vida de outras pessoas e para anunciar. Hoje também não é diferente. Hoje Deus tem os seus canais para anunciar sobre a salvação, para falar da vida eterna, mas muitos não querem ouvir. É triste, as pessoas que nós amamos não querem, mas nós não podemos forçar. Eu te amo, tu tem que aceitar Jesus, tem que... Não. Eu acho que assim, até uma das coisas mais incríveis que eu acho de Jesus é a questão do livre-arbítrio mesmo. Para mim, eu creio que é uma das maiores provas de amor que Deus pode ter dado para a humanidade. A gente não merece ter esse livre-arbítrio, não, porque nós somos pó, a gente é indigno. Porém, ele com seu imenso amor, ele deu a oportunidade de lá Adão e Eva escolher qual caminho ele queria. Lógico, ele sabia o que é que ia acontecer, ele tinha noção de quem vai ser salvo, de quem não vai ser, sempre teve isso muito. Mas eu acho que assim, é isso, a liberdade de escolha. Né? Eu acho que o Senhor Jesus sim morreu na cruz e eu creio que foi por todos. Porém, existem pessoas assim que não irão aceitá-lo, infelizmente. Não que eu acho assim que Deus é perverso e quer mandar todo mundo pro inferno, que eu duvido que isso seja a vontade dele. Mas que infelizmente vai acontecer. O engraçado é que às vezes, tipo assim, claro que tudo sofre distorção, né? Muitas vezes. E até como a Carol falou que o livre-arbítrio é uma prova de amor de Deus, ainda existem as pessoas que usam isso para distorcer como uma mentira, que são as pessoas que usam isso para fazer as perguntinhas de mas Deus é tão bom, porque deixa que isso, que aquilo aconteça, sendo que na verdade baseado no livre-arbítrio. Então as pessoas às vezes enxergam o livre-arbítrio, que é uma decisão nossa, como das se a próprias gente pessoas tivesse o que poder estão fazendo da a nossa pergunta também, salvação. como se fosse Deus que estivesse obrigando a escolher, ou alguma coisa assim. Um caso muito, assim, né, que a gente pode observar, tipo, os ladrões na cruz. Tipo, Jesus lá no meio, e aí um aceitou e outro não, e um foi pro paraíso e outro não. E os dois ouviram a mesma mensagem. Eu acho que é muito isso. E nós temos sim a nossa eleição, certo? Nós somos eleitos através de Cristo, né? Mas isso é condicional, né? Ao aceitar, ao ser realmente convencido, né, do pecado. E mesmo assim, se nós analisarmos, se existisse uma eleição incondicional, quem seríamos nós para julgar quem não era eleito e quem era? Não teríamos esse poder, não teríamos essa força para julgar, não teríamos esse entendimento para julgar. Mas nós acreditamos que a eleição, ela é sim condicional ao sacrifício de Cristo, né? Nós somos eleitos condicionalmente em Cristo Jesus. Aí nós vamos para a próxima pergunta, que é: o batismo nas águas é necessário para a salvação? Tem um versículo localizado em Marcos, né, capítulo 16, versículo 16, que diz assim, ó: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a salvação, ela está diretamente ligada ao crer. O batismo, ele faz parte do conjunto como um todo. Porém,
o importante, o pré-requisito da salvação é o crer. Então, muitas pessoas perguntam, fulano aceitou a Jesus, mas não deu tempo de se batizar, morreu. Foi para o céu ou foi para o inferno? Se o arrependimento for verdadeiro, né? Isso é uma pergunta típica da Nayara, né? Se o arrependimento for verdadeiro, se a conversão for verdadeira, foi salvo. Aqui, gente, a gente não tá anulando a questão do batismo, né? Como o irmão Marcos explicou, o essencial é o ser, o crer para poder ser salvo. Mas se você está dentro da igreja, se você é jovem, tá na idade de se batizar, tem todo tá ali no momento, tem que ter um perfil. Muito obrigada. Se você tem um perfil mesmo de estar da nossa igreja no sentido do batismo, vá. Porque o batismo é uma experiência de renovação, mudar de vida. Não estou dizendo que você vai ser batizado e você vai virar um santo. Você vai... É um processo. A santificação é um processo contínuo nas nossas vidas. Mas é uma etapa crucial. Além de que vai ser o requisito para nós podermos desfrutar da Santa Ceia do Senhor.